Fala, meus queridos! Estamos aqui para uma aula sobre o Estado moderno. Eu sou o professor Basílio e eu quero apresentar para vocês como é que esta ideia da modernidade surge. Fundamentalmente, a ideia do moderno está ligada a uma novidade, está ligado a se sentir pertencente ao novo tempo. Quando é que este Estado moderno e este mundo moderno, esta nova forma de se enxergar o tempo histórico, se desenvolve? É importante retomarmos, o mundo medieval está em crise. Essa crise acontece principalmente no século XIV. Peste, fome, guerra e principalmente revoltas camponesas. Os camponeses começam a questionar a ordem medieval. Eles começam a questionar os privilégios da nobreza. Por que que eu, camponês, devo trabalhar e trabalhar incessantemente e dar parte do meu trabalho e parte da minha produção para o nobre, para o clero? E num contexto de pandemia, num contexto de crise, de morte, eu ainda sou o mais explorado? Os camponeses começam a se revoltar e questionar fundamentalmente a hierarquia social. Os privilégios medievais estão ameaçados. Os nobres não dão conta de conter aquelas revoltas camponesas. Então é neste cenário de crise e de instabilidade que se fortalecerá a figura do rei. O rei que lá na Idade Média era somente uma figura simbólica, mas não tinha poder de fato. O rei se aproveita disso para centralizar o seu poder. O rei vai construir o que chamamos de absolutismo. Se na Idade Média o poder era fragmentado, o rei no Estado moderno vai centralizar o poder. E por poder, o que a gente tem que entender? Que poder é esse que o rei vai centralizar? O poder de fazer as leis e exercer a justiça. O poder de ter um exército centralizado, um exército nacional. E, por fim, o poder de cobrar impostos. Perceba, antes, na Idade Média, era tudo isso fragmentado. Lei, justiça, impostos, exército, cada território tinha o seu. O rei agora vai centralizar tudo isso. Em outras palavras, ele vai tirar certos direitos da nobreza. Você vai falar, pô, mas a nobreza, os nobres aceitam isso? De um lado, os nobres veem o rei tentando tirar certos direitos. Do outro, os camponeses ameaçando tomar as terras. Os nobres aceitam perder certos direitos para manter os seus privilégios, para manter a servidão, para manter os camponeses trabalhando em suas terras. De certa forma, os nobres perdem os anéis para não perderem os seus dedos. Eles perdem certos direitos, que passam para o rei que centraliza o Estado, mas mantém os privilégios. Os nobres ficarão ainda vivendo dos privilégios das suas terras. Os nobres não pagarão impostos, os nobres não trabalharão, mas viverão da exploração do trabalho dos camponeses. Mas existe ainda um personagem muito interessante neste Estado moderno. Além do rei e além da nobreza, eu estou falando daqueles comerciantes, eu estou falando da burguesia. A burguesia é peça-chave no Estado moderno. Porque a burguesia, esses importantes comerciantes, serão aqueles que irão financiar os grandes exércitos reais. A burguesia ainda não tem qualquer poder político. A burguesia não tem prestígio social. A burguesia só tem dinheiro. A burguesia empresta dinheiro para o rei montar um grande exército nacional. E em troca, o que é que o rei oferece para esta burguesia? Condições econômicas para que a burguesia aumente o seu capital, aumente o seu dinheiro. Qual que é a diferença de capital para dinheiro? Dinheiro é quando eu utilizo uma parcela econômica para gastar, para comprar algo e usar algo. Capital é aquele dinheiro que eu não uso para gastar, mas eu invisto para ter mais dinheiro. Perceba que está se formando uma aliança muito interessante. O rei, que constrói um Estado absolutista, centralizado, poderoso, burocratizado. A nobreza, que mantém os seus privilégios.
E a burguesia, que agora terá condições econômicas para aumentar o seu capital. O rei vai dar uma série de privilégios para a burguesia. Privilégios econômicos, monopólios, condições para que a burguesia realize o seu comércio. Mas quem é que saiu perdendo com toda esta aliança? Quem é que sai perdendo com o Estado moderno? Fundamentalmente, a centralização política vai prejudicar os camponeses. Aqueles que estavam lutando para ter uma condição de vida melhor, esses são derrotados. E derrotados nas armas. Os camponeses, aquela população pobre da Idade Média que está lutando por direitos, lutando por terra, lutando por melhores condições de vida, esta população é derrotada. Os exércitos reais derrotam os camponeses e restauram a condição de servidão. O Estado moderno, então, se por um lado ele vai ter a burguesia buscando o capital, por outro lado ele vai manter aqueles privilégios e aquela servidão do mundo medieval. Este Estado moderno, ele é um estado de transição. Coisas antigas e coisas novas estão aqui em circulação. Mas é muito importante entendermos que não basta o Estado moderno ter força militar, ter força policial, ter exército. É fundamental que ele controle esses camponeses, que ele evite novas revoltas camponesas. E neste contexto, uma coisa muito importante que vai acontecer vai ser o controle sobre os corpos. Muitos camponeses começam a ser expulsos de suas terras. Muitos burgueses começam a comprar terras e expulsar os camponeses. Neste processo de privatização das terras, que a gente vai chamar de cercamentos. As terras antes eram coletivas. Os servos tinham uma parcela de terra para cultivar. Os camponeses perdem essas terras. Eles são expulsos das terras comuns. E quando eles perdem a sua terra, eles saem com uma mão na frente e outra atrás e vão em direção às cidades buscar qualquer possibilidade de sobrevivência. Está acontecendo um processo de proletarização. Esses caras não têm nada. Estes servos ficam abandonados à própria sorte. Mas ainda é necessário um controle mais rígido. Se no século XIV nós tivemos uma grande mortalidade na Europa por causa da peste bubônica e por causa de uma fome generalizada, no século XVI o Estado vai tentar controlar os corpos, principalmente das mulheres. Transformar os corpos das mulheres em corpos reprodutivos. O que o Estado vai tentar fazer é controlar a natalidade, impedir que as mulheres controlem o seu próprio corpo. Vai haver uma intensa política por meio de leis, por meio de uma moralização da vida sexual das mulheres. As mulheres perdem o controle sobre o processo de natalidade. Se na Idade Média as mulheres tinham um grande conhecimento e uma grande autonomia sobre os seus corpos, o Estado moderno começa a controlar os corpos dessas mulheres. Porque para o rei, para a nobreza e para a burguesia, é fundamental que os corpos das mulheres gerem filhos. Porque esses filhos serão trabalhadores, porque esses filhos serão camponeses e porque esses filhos é que irão sustentar o Estado moderno. Não por acaso, neste momento que consideramos como moderno, como um processo mais racional, milhares de mulheres são queimadas nas fogueiras. Queimar as mulheres nas fogueiras significa estabelecer um controle sobre os seus corpos. Aquelas mulheres que não se submetem a um novo padrão moral são acusadas de bruxaria. Por toda a Europa, milhares de mulheres são acusadas de bruxaria. O Estado começa a controlar de forma cada vez mais rígida os corpos. O corpo vai se transformar em um corpo de trabalho. Em um corpo cuja única razão de ser para o Estado é gerar riqueza, é gerar poder, e para isso o Estado vai ter um controle
cada vez mais imenso sobre a sua população. Não por acaso, vários teóricos deste poder absoluto falam que o Estado deve controlar como uma cabeça os corpos, os membros deste grande corpo. Desta forma vai se estabelecer um novo padrão do que é certo, do que é moralmente aceito. É uma estratégia de poder e é uma estratégia de controle. O Estado moderno vai criar uma série de hierarquias. O rei acima de todos, os homens acima das mulheres, a burguesia acima dos trabalhadores e dos camponeses. É uma nova hierarquia e uma nova forma de se enxergar o mundo. Daqui a pouco esta Europa vai se expandir para a América e ela vai aplicar o mesmo modelo. A Europa como um padrão e os outros povos de forma inferior. Este novo olhar moderno e profundamente excludente é o que vai estruturar a modernidade. Para pensar, de que forma o nosso olhar hoje também não trabalha com essa ideia de hierarquia? Será que até hoje a gente consegue enxergar o que é diferente como simplesmente algo diferente ou enxergamos hierarquia na diferença? O Estado moderno define o que é certo, o Estado moderno controla o corpo e tudo que não é controlado é duramente reprimido. O que esse Estado moderno está fazendo com os corpos, e fundamentalmente com o corpo dos camponeses, é transformar todo o tempo em tempo de trabalho. O lazer começa a ser visto como algo moralmente errado. A distração começa a ser vista como algo moralmente errado. Todo o tempo parece que só deve ser aceito se for um tempo produtivo. A ideia da produtividade do tempo nasce aqui. O que se espalha sobre a Europa neste momento é o relógio, um controle sobre o tempo, uma matematização do tempo. Este Estado moderno então expande os seus tentáculos sobre os corpos, transformando os corpos em corpos produtivos. Agora apresentar para vocês um breve resumo sobre a nossa aula. O Estado moderno consolidou privilégios da nobreza, o rei centraliza o seu poder e a burguesia acumula o seu capital. Ao mesmo tempo, os camponeses são vítimas desse processo de centralização. Os camponeses são derrotados e estão submetidos ao trabalho. Eu sou o professor Basílio, agradeço a sua atenção. Agora vou dar um espaço para você tirar uma foto aqui da lousa. Forte abraço!